já tentei diversas vezes começar a fazer esse vídeo, mas eu não sabia como começar. Eu acho que não é uma forma de começar, não é uma forma certa de se falar. Eu senti uma necessidade de vir aqui, de falar algo, de dizer o que está acontecendo. Até porque vocês vão entender conforme o vídeo o motivo que eu tô aqui, por que eu tô aqui. Eu perdi o meu maior fã, a pessoa que esteve comigo, a pessoa que acreditou em mim sempre. Ei, doidinho, você quando fizer esses vídeos aí, manda pra mim postar, doidinho. Manda o trem aí no jeito já de postar, que eu não sei fazer. Tu faz os vídeos aí, não manda nada pro cara. Lembra, meu WhatsApp é 150 pessoas que visualiza. E essa live pra mim ver? Eu entrar na live. Eu nunca pensei que eu estaria aqui gravando esse vídeo. Nunca pensei que ia chegar um dia que eu precisaria gravar um vídeo desse. E agora, poucos minutos depois de uma das discussões, a minha família pedindo pra sair, ver o dia e fazer um negócio pra eles, um favor, eu vim aqui gravar esse vídeo. Primeiramente eu quero falar um pouco de quem ele foi na minha vida, de quem ele... Eu vou tentar não chorar muito, porque para poder vocês entenderem melhor, Paim foi um homem incrível para todos nós. Ele, desde criança, ele sempre cuidou muito da gente, ele sempre fez muitos gostos da gente. Eu lembro que eu acreditava, você via nos desenhos assim, a fada do dente. E eu lembro de um dente meu cair, eu dizia a Paim que a fada do dente vinha buscar e ele me colocar debaixo do meu travesseiro o dinheiro. Mãe contou pra gente que toda vida que ele via uma foto da gente criança, quando ele via uma foto da gente criança, ele chorava. Ele chorava com saudade, de alegria dos filhos dele. Rapaz, você tá chique, rapaz. Oxe, que tristeza. Garoto chique aí, ó. Ei, doidinho, cadê aquela sua foto de você só vestido numa camisa? Pai demonstrava amor nos pequenos detalhes, sabe? Nos pequenos detalhes, pai mostrava que amava a gente. E nos grandes detalhes. Eu fui pro Acre trabalhar em 2018, trabalhei lá com ele. Ele foi meu chefe encarregado. Em 2019 eu fui também trabalhar com ele. Eu lembro que toda semana o pai trazia uma ou duas caixas de chocolate pra mim. Trazia cookie toda semana. Eu trabalhava, eu tinha meu dinheiro e o pai trazia as coisas pra mim. Ele sempre teve um cuidado enorme com a gente, sabe? Sempre ele teve um cuidado grandioso. Eu digo, quando eu falo um pouco sobre ele, eu costumo comparar com o amor de uma mãe. O mesmo amor que uma mãe tem. O mesmo amor que a minha mãe tem por mim, ele tinha por nós. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar... Eu vim morar sozinho, eu tô morando sozinho. E quando foi pra mim vir morar sozinho, eu falei pra ele: pai, tô indo morar sozinho. Eu preciso, que é melhor pra trabalhar, é melhor pra gravar meus vídeos. E ele ficou tão feliz com essa minha decisão de estar morando sozinho, de tá crescendo mais assim, que ele falou, a gente combinou, ele disse: é melhor você comprar uma casa ao invés de você alugar, uma casa é melhor, você tem que se arriscar. Eu mesmo falando pra ele que eu tinha muito medo, porque hoje eu tô trabalhando, amanhã eu posso não estar trabalhando. E ele disse a mim que a vida você só consegue alguma coisa se for se arriscando. E eu tentei comprar uma casa, eu procurei comprar uma casa, ele ajeitou pra mim, ele ligou pro contador e disse: ó, cara, eu preciso de uma casa assim, assim, assim. Fui olhar a casa, eu não gostei da casa. Quando eu falei pra ele o lugar onde ia ser a casa, ele: não vai não vai comprar casa aí não, que eu não quero você morando assim não. Deus o livre, no final do mundo. Sei onde é esses cantos aí. Que era num lugar bem deserto, sabe? Um lugar bem deserto mesmo, então ele tinha muito medo. E de toda forma, pra vir pra uma casa eu precisaria de móveis, né? Eu precisaria de fazer uma coisa, outra. E eu também não tava com tanta condição assim pra sair comprando um mundo, não. Aí eu falei pra ele que eu tava vindo. Ele cuidou de procurar geladeira pra me comprar. Péricles, o cara vai passar o número da conta aí pra você transferir, que eu vou correr aqui atrás pra van pegar lá. Ele cuidou. Ele falou assim: Péricles, eu tenho um sofá, uma cômoda e uma cama lá na casa de manhã, que é a mãe dele, a minha avó. Busca e fica com eles. E manhã também me ajudou também. A minha família, nós somos muito, sabe assim, sabe?
Manhã pegou uns troços dela, mandou pra mim. Eu lembro dele me mandar áudios dizendo assim... E aí, ele me chamava de doidinho, porque a gente trabalhou junto. Quando a gente trabalhou junto, houve uma amizade bem maior, sabe? A gente se conectou de uma forma tão grande. Ele disse, ei doidinho, e aí, você conseguiu, comprou? Foi lá na loja e comprou os móveis. E eu disse pra ele que eu ainda não tinha comprado. Ele, cuide em comprar, tal, mas como é que tá? Como é que tá andando o processo? Todos os dias, pai, mandava um áudio, tipo assim, sabe? E eu naquela correria, trabalhando muito, que quando eu vim embora pra Paraíba, eu voltei pra Paraíba, eu vim na intenção de dizer assim, vou trabalhar, eu vou fazer isso dar certo. Então, eu vim trabalhar muito, eu trabalhando noite e dia, em dormir tarde da noite, de madrugada e acordando de manhãzinha, cedo, pra treinar. E após o treino, que o treino já tem a ver com o meu trabalho também, que eu trabalho com a minha imagem, né? E depois do treino já voltava pra gravar isso, aquela rotina de não conseguir abrir o WhatsApp. Coisa que eu tinha dito pra ele, que eu disse, pai, eu tô voltando pra Paraíba. Eu tô voltando pra fazer o meu sonho dar certo. E ele disse a mim que acreditava que se esse era o meu sonho, eu corresse atrás, que eu conseguiria. Então naquela correria assim, trabalhando muito, às vezes eu não conseguia dar muita atenção para o WhatsApp, mas sempre ele tava ali mandando mensagem para mim. A mulher dele comentou comigo que disse que no dia que às vezes eu demorava para responder, ele dizia, ixi, hoje ele tá muito ocupado trabalhando. Ele sabia entender que meu trabalho era muito forte, muito corrido. Mas dá mesmo, Deus é maior. Deus vai iluminar que vai dar certo, se Deus quiser. Todo vídeo que você postar aí, se você quiser mandar pra mim, bota aqui que eu vou colocando aqui. Eu aproveitei o meu pai o máximo que eu pude, o máximo que a vida deixou. Eu amei meu pai muito, eu demonstrei muito que eu amava ele. Meu pai foi incrível, ele foi um pai incrível. Ele sempre falava pra mim assim, quando você completar 18 anos, você vem trabalhar comigo. E eu dizia, não, eu não quero trabalhar na empresa não. Porque eu sempre tive esse sonho de trabalhar na internet, né? Então eu dizia, não, daqui lá eu já tenho conseguido. Eu fiz 18 anos e eu fui trabalhar com ele. E eu acredito que foi uma oportunidade que Deus deu pra gente se conectar cada vez mais. Ele era meu chefe e eu era apontador dele. Então toda hora eu tava com ele. Então toda hora eu tava ali mais ele. A gente acordava, ia pro trabalho junto, já planejando o que ia fazer no dia no trabalho. Como ia ser. Ele me pediu opinião, eu dava minhas opiniões, eu pedi opinião a ele. De caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Acho que eu tô meio perdido nesse assunto, mas calma. Só pra vocês entenderem o quão incrível meu pai foi, sabe? O quão incrível. Um primo meu, ele é um cara muito sincero, sabe? Muito positivo. E ele postou e falou também pessoalmente pra mim, ele postou algo no Facebook, que na hora que eu vi eu me emocionei. Eu vou ler pra vocês. Ele colocou assim, que Deus te conceda a vida eterna. Francinaldo, um dos maiores exemplos que vi de um pai. Ele é um cara muito positivo, sabe? Ele perdeu o pai dele também em 2010. E ele falar que meu pai foi um grande exemplo, pra mim foi grandioso, sabe? E ele me falou isso pessoalmente também. Muitas e muitas pessoas falaram sobre isso. O quão ele era amoroso com a gente. Se ele tivesse no meio de um monte de amigos assim, a gente, tudo homens, grandes já. Eu com 21, o Paulo com 24 e o Pablo com 26 anos. E o pai sempre simplesmente chegava e dava um abraço na gente, no meio de todo mundo. Não tinha aquela vergonha, sabe? Ele dava um abraço a gente, era beijando. Conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Agora eu vou falar um pouco assim, eu acho que eu me perdi no meio disso tudo, mas eu vou falar um pouco de como tudo isso aconteceu, sabe? Como eu perdi o meu pai. Muitas vezes eu lembro de dizer a pai, tenha cuidado, pai, esse vírus é tão maldito, ele tem acabado com as vidas, com tantas vidas, sabe? Ele chegou de uma forma tão triste. E eu sempre dizia, ele tinha muito medo dessa doença, ele saiu daqui, e ele me mandava coisas. Péricles,
vê isso aqui, lê isso aqui, se cuida, o que é que você tá fazendo? Você tá treinando, você tá comendo bem, você tá tomando vitamina C. E muitas vezes, mas no dia 22 de março, eu lembro dele comentar comigo assim, que um amigo nosso da empresa, um dos encarregados da empresa, tava muito doente, internado com Covid. E eu mandei assim pra ele, vixe pai, que triste, ele nesse corpão, porque ele era obeso, sabe? Só Deus, o Senhor tenha muito cuidado, esse vírus não tá para brincadeira. E ele me mandou esse áudio aqui. Certeza, Pericles, esse corpão dele aí, a Maria. Nossa, eu já tinha cuidado, agora é que eu vou ter cuidado, Pericles. A gente vai vendo aí só os amigos pegando essa Covid, outros morrendo. Você também, tenha cuidado, muito cuidado nisso aí, ó. Eu disse a ele, começa a fazer exercício. Ele me contou que tava fazendo exercício, então ele passou a me mandar print da corrida que ele tava tendo, sabe? No dia 26 de março ele me mandou uma mensagem. E aí, doidinho, dormindo ainda, uma hora dessa? E eu falei, oi, seu Zé, tô não. Assim era a forma que eu brincava com ele, sabe? Falava de uma forma brincar. Os vizinhos tão coisando, mas vocês vão ignorando. Que ele é muito próximo. Eu falava de uma forma mais brincalhona com ele, sabe? Oi, seu Zé. Chamar ele de seu Zé. Aí ele me falou, Pericles, tem um cara da empresa que tá com Covid e eu vou fazer o exame porque eu tive contato com ele e tal. Aí eu mandei pra ele, vala, pai. E tu não tava usando máscara direto, não? E ele me falou que tava usando sim, mas como teve contato com ele e tal, tava com medo. No mesmo dia, 3h30 da tarde, ele me manda um áudio. Doidinho, deu positivo no exame, viu? E eu disse pra ele, meu Deus, tenha cuidado agora. O médico disse o que? Eu perguntei pra ele o que é que o médico tinha falado, né? Então ele disse a mim... mas se Deus quiser, vou ficar bom logo. O médico passou os remédios, né? E falou que eu tomasse bastante água, coisa líquida, suco, essas coisas, entendeu? E na terça-feira eu vou estar lá. Ele me falou que tava só com a pressão alta, que não tava sentindo nada, ele tava de boa, a pressão tava alta. Isso no dia 26, né? Então, ele passou vários dias só com isso. A pressão às vezes subia, mas ele tentava controlar. Ele achava que a pressão era mais por nervoso, que ele tava com medo. Mas até então ele tava bem, assim, tava reagindo bem. E mesmo ele passando por tanto problema, que uma doença tão grave dessa, ele ainda mandava mensagem pra mim. E doidinho, cadê as lives, doidinho? Perguntando sobre as lives. Eu disse pra ele que ele tinha que distrair a mente dele, não se ligar só nessa doença. Ele me disse que estava assistindo filme, eu indiquei vários filmes pra ele, série pra ele assistir. Dia 31 de março, ele me mandou mais um áudio. E aí, doidinho? O resultado do exame que eu fiz do pulmão saiu, tá zerado, não tem nada não, graças a Deus. Aí eu perguntei se ele tava bem, ele me falou que não tava sentindo mais nada. No dia 1º de abril... eu mandei mensagem pra ele, perguntando como é que ele tava. Ele me disse que tava bem. No dia 2 de abril, perguntei novamente, pai, o senhor tá bem? Tô bem. Tava bem. Ele me dizendo toda hora que tava bem, porque até então ele tava bem, né? No dia 5 de abril, eu recebi uma mensagem à noite da mulher de dos caras que eu trabalhei na empresa, me contando que meu pai tinha ido pro hospital. Eu tava na casa do meu irmão, eu tinha acabado de fazer uma live, eu me agachei no chão e já pensando numa possibilidade assim. E eu comecei a orar a Deus e ela me contando cada palavra que ela dizia, eu me tremia mais. E naquela mesma hora eu tive um começo de AVC. E coisa que eu já tinha tido antes, quando eu perdi um tio meu. E eu fiquei no quarto trancado num pedacinho, tentando colocar as coisas no lugar, entender, né? Ela tinha me dito que meu pai foi pro hospital, que tava bem doente, mas queria me falar a notícia. Depois eu contei pro pessoal, contei pra mãe, contei pro pessoal o que é que tava vendo e tal, e todo mundo orando. Liguei pro meu irmão e disse pra ele ir lá, já que ninguém sabia que ele tinha ido pro hospital, porque foi de última hora. E a partir daquela noite, eu me afundei. Eu não me tive coragem mais de trabalhar, eu não tinha vontade de comer. No dia 6 de abril, pela manhã, eu mandei uma mensagem pra ele assim: quando o senhor pegar o celular, me dê notícias. E ele me enviou esse áudio. Bom dia, Pericles, tá bom? Tô bem, ontem eu me senti mal,
Aí tô no hospital, tô internado. Mas tô bem, graças a Deus. Eu perguntei se ele tava bem, ele me falou que tava bem melhor que o dia anterior. E eu lembro daquilo ali me acalmar. Eu disse, meu Deus, se ele tá melhor, se ele tá me dizendo que ele tá bem melhor que antes, então estamos progredindo, né? Essa foi a nossa última conversa. Eu dizendo pra ele que ele não tinha me falado, que ele fosse me falando, não me deixasse solto assim, sabe? Sem saber. Logo após eu mandei uma mensagem que ele me respondeu, já não foi mais ele. Jesus sorriu pra mim. Jesus me salvou de mim. Aí entrou no hospital com 60% do pulmão comprometido. E ele saiu do hospital com 90% do pulmão comprometido. Quando ele fez a transferência, sabe? Então foram 30% a mais. Isso no tempo só que ele tava no oxigênio, viu? Nesse dia que eu soube que o pulmão dele tinha comprometido mais e os rins estavam se comprometendo, eu tava no meio da minha mudança. Eu já tava com os troços em cima do caminhão. Eu olhei pra mãe e eu disse, mãe, eu não tenho mais força de descer esses troços. Porque eu perdi minhas forças. E uns primos meus veio aqui, fez a mudança pra mim, começou a organizar. Isso no dia, acho que 8, se eu não me engano. Depois desse dia eu passei do quarto pra sala e eu ficava assim, depois que o pai adoeceu. Eu só piorei, eu só me afundei. Mesmo eu sabendo que ele tava ali, mais o medo. O pai ficou internado do dia 5, mas eu não lembro agora qual dia que ele fez a transferência de um hospital para outro, mas eu vou deixar aí para vocês. Ele precisava ser transferido para um hospital maior e não tinha vaga. Nenhuma das capitais não tinha vaga, já que a cidade era uma cidade bem pequenininha, então o hospital lá era bem pacato mesmo. E a gente também não tinha condição de levar ele para um hospital particular. A gente naquele momento não estava preparado para isso. Em uma conversa com o pessoal da empresa, uma pessoa puxou de um lado, outra de outro, e acabou que a empresa disse que arcaria com os gastos dele. E ele foi transferido. E tentaram buscar em Rondônia, tentaram ver em Porto Velho se tinha um leito para ele, não tinha. Aí tentaram em Rio Branco, também não conseguiram. Aí um cara dentro da empresa conseguiu, isso um hospital particular, viu? Ele conseguiu e ele foi transferido à noite. Chegou lá, ele começou a fazer tratamentos no pulmão, um tratamento que abria e fechava o pulmão. Ele fazia tipo uma terapia no pulmão, ensinava ao pulmão como ele agir, sabe? Se eu lembrar o nome da máquina, eu vou colocar aqui, o nome do tratamento eu vou colocar aqui na tela. E ele tava melhorando, o pai tava bem melhor. Ele tava, sabe, progredindo, tava tendo boas reações, todo mundo, ele tava brincando. O Paulo disse que Paulo passou assim, Paulo, meu irmão, passou e pai deu um tapa na bunda dele. Então ele tava bem melhor, ele tava brincando com minha cunhada Neviane. Só que a saturação dele começou a baixar. E baixou a primeira vez e Paulo ligou desesperado, eu me desesperei mais. E a gente ficou naquele desespero, aquela angústia, orando, pedindo a Deus que pai não fosse. E ele melhorou, o médico colocou ele novamente nessa máquina, porque ele ficava do oxigênio para essa máquina, sabe? O médico falou pra ele que se ele fizesse aquele tratamento sentado, ele seria melhor, sabe? Então o pai passava horas e horas e horas sentado. O médico falou pra Paulo que ele tava sendo um guerreiro, ele tava lutando pela vida dele. Muito, muito, muito. Porque eu fazia live, 2 horas de live, acabava a minha coluna, sabe? Saía morto. Imagina você doente e passar horas e horas e horas sentado. Pai foi um guerreiro, ele pelejou pela vida dele. E nisso ele ficou, né, tentando, tava melhorando. Nos últimos dias que a saturação dele começou a baixar, foi muito angustiante pra gente. Baixava e depois melhorava. Ele tinha pedido para não ser entubado. E no dia 13 de abril, Paulo liga que a saturação à noite tinha baixado novamente. A gente no desespero. Eu passei aquela madrugada do dia 13 até 3h30 da manhã, orando e louvando a Deus, pedindo a Deus que não levasse o meu pai. Eu lembro da gente orar de joelho, a gente fez uma rodinha assim aqui em casa, e nós de joelho orando a Deus, pedindo para que Deus não levasse o pai. Nisso, eu já tava num processo assim, de emagrecimento absurdo, sabe? Eu tava emagrecendo, já tinha parado de comer, chorando noite e dia.
Inclusive, eu gravei, não sei por que eu gravei, mas porque eu senti na hora que eu deveria gravar. E eu fui dormir naquela madrugada, acreditando na vitória, que eu iria conseguir, que Deus que aquilo ali iria servir de testemunho. Eu fiz um propósito com Deus. No outro dia, 14 de abril, Paulo liga pra gente novamente. A saturação de Paim caiu. E pediu pra gente orar, né? E a gente foi orar, orando novamente, orando. E eu já naquela angústia, naquela coisa, pedindo a Deus que não levasse meu pai. E depois que ele ligou, eu fiquei naquela oração, naquela coisa ali, todo mundo orando, confiando em Deus. Isso eu já tava, desde o começo, eu passava do quarto pra sala, sabe? Do meu quarto pra o sofá da sala. No mesmo dia 14, eu tenho esse vídeo aqui, que eu vou passar aqui pra vocês. Foi exatamente 15 minutos antes do pai falecer. Será que posso imaginar daquilo que sonhei? Pai faleceu 1h24 da tarde aqui pelo horário de Brasília e 11h24 pelo horário do Minha Acre. bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que Eu lembro de eu estar naquela angústia ali e naquela apreensão quando manhã recebe uma ligação. Quando manhã recebeu a ligação, já pulei. Poderia ter sido qualquer pessoa, mas eu senti que tinha algo diferente. Eu olhava pra ela estava na minha varanda, eu olhava pra ela e eu dizia: ele morreu. Eu perguntava pra ela, ele morreu, e ela só balançou a cabeça e me deu um abraço. E no outro, na ligação, tava o meu irmão, Paulo, e ao mesmo tempo que ela tentava me consolar, ela tentando consolar o Paulo, e preocupado com o Pablo, que tinha acabado de sair pra viajar, que mesmo a gente dizendo, Pablo, não viaja, ele quis viajar pra ver se a mente distraía, e ali meu mundo caiu. Eu só sabia questionar a Deus, por que o meu pai tinha ido embora? Porque Deus tinha me prometido que meu pai ia ficar aqui e ele não ficou. Só que acontece que a gente entende as coisas de uma forma, nosso entendimento é um, e a forma de Deus agir é outra, né? E eu gritava no meio dessa casa, pra um lado, pro outro, saía correndo aqui, saía correndo de um lado pro outro, que o pessoal da rua, 3 ruas na frente aqui, ó, 2, escutaram da casa deles eu gritando, os meus gritos de desespero, que só depois eu vim cair na real. E ali meu mundo afundou. Meu mundo se afundou junto com meu pai. Ele me ajudava em tudo. Em tudo, tipo assim, que eu iria resolver. Porque, pai, eu preciso resolver tal coisa, como é que eu faço? Pai, me ajudar eu quero saber como é que eu posso ir lá para emplacar a minha moto. Aí pai me ensinava como eu ia lá. Eu lembro em 2020, no final agora dessa virada aí, eu liguei pra ele em chamada de vídeo, pra ele me ensinar, pra ele me ajudar a pintar o apartamento do cara, que eu fiz uma viagem e eu manchei de tinta a parede do cara, tinta de cabelo, e pai me ligou. E Jéssica, minha amiga, eu lembro da admiração dela, da forma que ela viu ele agir comigo, sabe? O amor, a forma que ele me ensinou. Então, eu desaprendi a andar, eu desaprendi a viver. Eu parei de ter a vontade de viver, de ser eu, de propósitos. Pra que ter uma casa? Pra que ter um carro? Pra que ter uma carreira? Se eu não posso compartilhar com as pessoas que eu amo. Isso aconteceu no dia 14 de abril de 2021. Meu pai faleceu ouvindo a música Uma Nova História do Fernandinho. Ele não era um cara que tá escutando assim música evangélica. E nessa hora a minha madrasta colocou o celular assim do lado dele, assim, com essa música, com esse hino, e ele encostou no ouvido dele. E a música ela fala sobre a nova história que Deus fez na vida dele. A nova história que Deus deu a ele. Ele faleceu escutando essa música. A gente conseguiu trazer a matéria dele pra cá, o corpo, pra cidade onde eu moro, a cidade de onde ele é. Porque ele não morreu de Covid, ele morreu de consequências do Covid, então ele já estava curado do Covid. Ele poderia trazer o corpo pra cá.
Eu lembro da noite que o corpo dele ia chegar, como foi traumatizante pra mim. Eu com as amigas aqui em casa e já com aquela agonia, sabe? Com aquela coisa assim. E eu comecei a arrumar minhas coisas e eu dizia, meu Deus, eu tô arrumando as minhas coisas pra ir se despedir do meu pai. E todo tempo tentando controlar o choro pra não fazer as pessoas verem. Eu lembro de ir pra casa da minha avó e quando eu ia chegando, eu vi um carro da funerária. E eu pensei que já era painha ali. E eu parei a moto assim, eu olhei pro céu e eu disse, meu Deus, me dê força de poder seguir com isso aqui. Aí depois, quando eu encostei, eu vi que não tinha chegado o corpo ainda, então eu vi todo mundo reunido ali. Eu muito preocupado com meus irmãos, com aquele medo de acontecer alguma coisa com eles também. E eu lembro do momento que chegou o carro. O carro chegou, o silêncio tomou conta. Aquele silêncio, todo mundo em silêncio. Eu lembro do carro vindo de ré, o freio de mão sendo puxado, a porta do carro sendo aberta, a porta de trás sendo aberta, a mala, a zoada do caixão sendo puxada. A minha pressão subiu, foi parar nas alturas. E as minhas pernas não se seguravam, meu corpo todo tremia, minha família do meu lado tentando me acalmar. E eu tentando me acalmar porque eu sabia que eu precisava estar ali. E meu irmão chegou pra mim depois de um tempo assim, quando eu já tinha me acalmado, e falou, Pericles, se você quiser ir lá no pé, vamos. Pra que você não vai se arrepender. Agora também, se você não quiser ir, não vá. E ele me falou algo que me deu uma nova forma de ver. Ele disse a mim que eu não estaria indo me despedir de Paine. Eu estaria me despedindo apenas da matéria do corpo dele, que ele tinha deixado a gente no dia 14. Detalhe, esse dia 18, que foi o dia do velório e o sepultamento dele, era o dia do aniversário do meu irmão Pablo. E ele pegou na minha mão, e minha prima do outro lado, e minha família ao meu redor, e a gente foi lá, no pé. E ali meu mundo desabou mais uma vez. Eu fiquei um pedacinho ali, próximo a ele, e eu disse, eu não quero mais ficar aqui, Débora, vamos. Aí eu saí, chamei minha prima pra sair com meu primo, e a gente saiu assim, eles me rebocando. Eu parei no caminho, eu sequei as minhas lágrimas e eu disse que eu queria chegar bem pra minha mãe não ver eu daquela forma, sabe? E eu fui pra casa da minha tia. Mesmo assim, eu adoeci e eu tive que ir pra UPA. Chegando na UPA, me acabando de dor, muita dor. Eu chorava sem explicação, sabe assim? Eu chorava sem controle, tentava me controlar e não conseguia. As enfermeiras com uma paciência comigo, sabe? Eu sabia que meu pai não queria me ver passando aquilo ali, sabe? Sentindo aquilo ali. Igual a minha mãe não estava querendo me ver daquela forma. Então, eu voltei pra casa, no outro dia teve o velório dele, o enterro dele. O cortejo foi o pior trajeto que eu fiz na minha vida. Foi o pior trajeto. Olhar a música tocando, a música que ele faleceu, e olhando assim, aquela coisa, os meus irmãos, eu tentando dar força a eles. Eu nunca imaginei que aquilo ali ia ser o último trajeto do meu pai. Eu nunca imaginei estar... A gente sabe que é um ciclo natural da vida, os filhos enterrarem os pais. Mas não imaginei que fosse tão cedo. Meu pai tinha 43 anos. De lá pra cá eu sigo afundado, sabe? Tenho crise de ansiedade, dias e noites. Tenho coisa que eu não tinha. Não tenho mais vontade de fazer nada, de trabalhar. Coisa que eu amo. Amava trabalhar. Veio todo mundo aqui pra minha casa. Tá todo mundo aqui em casa, não me deixam ficar só. Porque a gente se uniu, entendeu? Pra um dar força o outro. A vida foi muito cruel com a gente. Eu me peguei passando por a maior dor da minha vida. Até hoje. Eu me peguei tendo medo de deixar meu pai no passado. Medo de as pessoas não saberem o quão incrível ele foi. Eu me peguei tendo medo de ser pai. De ter medo de um dia eu não ser o pai que o meu pai foi pra mim, sabe? De eu perder um filho, ou do meu filho me perder, passar por aquela dor. Tenho medo do meu filho não saber quem meu pai foi pra mim. Hoje eu tô tentando me reerguer,
porque Deus me trouxe a memória, se eu não me engano, no dia do velório, Deus me trouxe a memória que em dezembro de 2010, no dia 24 de dezembro de 2010, Deus me trouxe até a data na mente, que pai olhou com os olhos cheios de lágrimas e tinha dito que a gente seguisse a nossa vida. Que se alguma coisa acontecesse com ele, ele viu os meus primos que estavam chorando pelo pai deles que morreu. Eles não queriam seguir a vida, não queriam. E ele disse que se um dia aquilo acontecesse com ele, a gente seguisse em frente. E eu tô tentando fazer isso. Tá sendo difícil. Tem sido a pior coisa, assim, seguir em frente. Deixar meu pai no passado. Ele tava tão orgulhoso do meu trabalho. Tão orgulhoso de cada coisa que cada um tava, sabe? Cada profissão, cada rumo na vida. Ele queria ver a gente bem, a gente estruturado na vida. E ele preparou a gente pra isso. A gente só não conseguiu enxergar. Eu vivi lindos momentos com meu pai, sabe? Momentos perfeitos, preciosos com meu pai. Eu disse a meu pai que eu amava ele muitas e muitas vezes. Eu demonstrei isso. Eu vivi belíssimos momentos, mas eu sinto às vezes que não foi suficiente, porque eu acredito que nunca é suficiente. Então eu quero deixar uma mensagem aqui pra você que tem seu pai, tem sua mãe, ou às vezes tem só um. Viva momentos lindos com ele, sabe? Demonstre, mostre que ama. Eu sei que às vezes é difícil pra gente ser, infelizmente, cabeça dura ou ter medo de algo que eu acho que não se deve ter medo, né? De demonstrar que você ama. Demonstre. Porque mesmo eu tendo demonstrado, mesmo eu tendo feito tudo isso, eu ainda sinto que não foi suficiente. Hoje eu tenho memórias lindas no meu pai. Só memórias boas, sabe? Eu vivi momentos perfeitos. Quando eu vi as pessoas dizerem assim que a qualquer momento você poderia perder, eu sabia que eu poderia perder a qualquer momento. Eu sempre disse que eu viveria a minha vida como se fosse o último dia, após a perca de um tio meu, sabe? Então eu comecei a demonstrar para as pessoas que eu amo. Mas eu não imaginaria que fosse tão cedo, sabe? Mesmo eu sabendo que a vida é só uma. Hoje me resta acreditar que na fé eu vou encontrar ele. Que é o meu maior conforto. Que ele tá na glória. E que eu vou reencontrá-lo. Que com isso que eu falei aqui, que seja demonstrado um pouco de quem meu pai foi. Eu sei que palavra alguma que eu venha falar aqui, eu vou conseguir descrevê-lo 100%. Ou então vou conseguir descrever a vocês a dor que é. Mas quero deixar aqui também como homenagem para o meu pai, Francinaldo, papainho. O quanto eu sou grato de ter tido ele na minha vida. Quantos momentos bonitos e lindos a gente passou. Pai, eu te amo e te amarei até a eternidade. O Senhor foi perfeito, o Senhor foi um pai incrível para mim. E eu creio que a gente vai se reencontrar na glória. E hoje, mais do que nunca, eu devo demonstrar ao meu pessoal que eu amo eles. Então você também demonstra que você ama. Eu vou retomar com isso aqui, com o canal, com tudo, com minhas redes sociais, já que vai completar 2 meses que eu perdi meu pai. E eu olho pra trás assim e eu digo, meu Deus, passaram desse tanto de tempo e eu não vi passar, parece que eu vi ontem. Passou esse tempo e eu não consegui reconstruir a minha vida, eu não consegui levantar a minha cabeça, eu só choro e... Sabe, então eu passei a não ver a luz do dia, a não sair fora, sabe, a não ir ver o sol, sabe. Às vezes eu vou assim e eu digo, só pra ir, sabe. Amem e demonstrem que vocês amam. Antes de acabar, eu quero dizer que 70 milhões de doses foram recusadas da vacina. 9 meses pra responder uma carta. 11 vezes ignorada. Ver o meu pai, que era de um grupo de risco, que poderia já estar vacinado, me dói, sabe? Me dói saber que eu poderia não ter perdido meu pai. Me dói saber que 460 mil famílias estão sofrendo, estão chorando assim como eu. Me dói saber que mais pessoas ainda vão sofrer, sendo que há uma vacina.
que possamos nos manifestar da forma que você conseguir se manifestar, mas que a gente não venha se calar em meio a uma coisa tão triste, sabe? Eu sei que você pode dizer assim, ele não tem culpa da doença estar aqui na Terra, mas a partir do momento que você nega que essa doença é perigosa, que você nega a compra de uma vacina que já existe, você está sendo a favor da morte. Você está sendo a favor da morte. Se há uma possibilidade, se há uma forma de se ver livre disso, e você pode fazer por isso, e você não faz, você está sendo a favor. Que não venhamos nos calar e saber que a gente vai colocar lá na frente. Muito obrigado você que esteve até aqui, escutou um pouco de quem foi meu pai, de quão importante ele foi pra mim. E é isso, a partir de hoje eu vou tentar... Eu tô tentando já há um tempo me levantar e seguir em frente, mas eu não vou deixar o meu pai ser esquecido. Não vou deixar meu pai ficar no passado. Painho, te amo e eu te vejo na eternidade. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem